muitos profissionais eles têm dúvida de qual ou quais recessões de seus pacientes podem ser tratadas. Antigamente se acreditava que a severidade da recessão, tanto em comprimento quanto em largura, era o fator mais indicativo para o prognóstico do caso cirúrgico. Hoje nós sabemos que, na verdade, a resposta não está na recessão em si, e sim na qualidade de tecido interproximal que essa recessão se apresenta. A presença de uma papila larga, sem retração, com tecido espesso, ela vai favorecer um prognóstico de recobrimento radicular melhor do que se nós não tivermos esse tecido papilar. Bom, por que a papila então é tão importante durante uma cirurgia mucogengival para o recobrimento de uma recessão? Nós sabemos que o design do retalho ele é feito de uma maneira em que, quando colocado coronalmente, ele utilizará esse tecido papilar para sua ancoragem. A forma mais clássica de retalhos para esse tipo de lesão ou recessões são feitas com incisões horizontais e incisões verticais na base da papila. A raiz ela é limpa antes que o retalho seja feito. Nós não queremos fazer uma raspagem nas fibras que estão presentes na parte subgengival do caso. Depois desse procedimento, o retalho é feito e é feito também uma depetelização da papila para que o retalho seja então fixado com suturas nessa região. Vários profissionais têm diferentes técnicas. No caso de recessões gengivais, pode ser tratada sem qualquer material, pode ser tratadas com uma membrana colágena, muito comum quando pacientes possuem múltiplas recessões e não podem utilizar o material autógeno, assim como o aloderme. Hoje o aloderme está sendo muito utilizado em cirurgias microplásticas, ele é um alográfico de pele, como também o tecido autógeno. O tecido autógeno é o padrão ouro, ele tem a desvantagem de você ter uma segunda área cirúrgica e às vezes não ter tecido suficiente quando estão tratando as recessões múltiplas. Mas depois da epitelização dessa papila, o retalho é colocado de uma maneira em que as suturas são feitas para ancorar o mesmo em uma situação coronária, em uma região coronária. Essas suturas elas que vão garantir tanto o recobrimento do nosso material, seja alográfico ou autógeno, como a manutenção da futura margem gengival na posição correta. Sem a presença dessa papila, este tipo de sutura seria feito nesta região. Portanto, nossa margem não estaria localizado a ponto avançado de recobrimento radicular. Então vamos prosseguir com alguns casos clínicos de tratamento de recessões gengivais. Aqui o primeiro caso de uma paciente que ela apresentava sensibilidade cítrica com alimentos cítricos e também sensibilidade com frio. Muitas vezes esses procedimentos são tratados com resinas compostas, mas nós sabemos que o tecido perdido nessa região é o tecido gengival. Como existe a presença da papila interproximal, a técnica de cirurgia plástica gengival ela é indicada. Incisões elas podem ser feitas da maneira tradicional, nesse caso uma incisão horizontal, dividindo o retalho bem na região da junção cemento-esmalte. Deve ser feita uma limpeza dessa raiz com raspagem e alisamento radicular, e pode ser feita também a utilização de uma limpeza química com ácido cítrico, EDTA ou tetraciclina. Incisões verticais são feitas de maneira divergente, que passem a junção mucogengival, assim que nós podemos ter uma liberdade de movimentação do retalho na final da cirurgia. As papilas são depitelizadas, ou seja, remove-se o tecido papilar tanto com lâminas de bisturi 12 ou até com brocas diamantadas. E nesse caso a paciente ela optou por não remover o tecido do parto, ou seja, não utilizar tecido autógeno. Foi feita então uma cirurgia com uma membrana colágena tipo 1, essa membrana é distribuída nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil também. As suturas são feitas na base da papila para que se mantenha essa membrana em posição e depois é avançado o retalho com suturas na papila. Veja a importância da papila para que haja realmente o avanço desse retalho.
Aqui nós temos o resultado pós-cirúrgico em 8 semanas, paciente sem sensibilidade ao frio e alimentos cítricos, e a comparação das secções fotografadas antes da cirurgia e após a cirurgia. No segundo caso, nós vamos mostrar um caso de retrações severas em região de maxila nos caninos, o 13 e 23, com recessões de menos severidade na região do 12, 11 e 21. Para esses casos de recessões múltiplas, o indicado é realmente tratar as recessões mais severas antes, para depois tratar todas como um todo. A presença da papila é uma característica desse caso que favorece a cirurgia plástica. Aqui nós mostramos a cicatrização 6 a 8 semanas da cirurgia de conjuntiva nos caninos. Você veja que há um recobrimento quase 70% no caso. E depois existe a segunda fase, em qual todas as retrações são avançadas com uma técnica microplástica, em que a sutura é feita na base da papila, no qual é importante, e todas as seções, portanto, são recobertas. Tá? Então, esse caso precisa de 2 estágios de cirurgia. E aqui nós temos o caso pós-cirúrgico, ou seja, o caso anterior com recessões severas de caninos e o caso tratado. No terceiro caso, nós vamos mostrar também recessões múltiplas com severidade diferente, ou seja, uma extensão maior do que as outras. Não conseguimos tratá-las ao mesmo tempo, e sim nós tratamos as mais severas antes. O objetivo é de colocar elas no mesmo padrão para que se possa fazer o segundo ato cirúrgico. É feita uma frenectomia também para futuramente não só auxiliar o avanço desse retalho, como também esperar a cicatrização dos caninos. Aqui o conjuntivo cicatrizando. Então você pode ver que 6 semanas depois da primeira cirurgia, todas as recessões estão colocadas ao mesmo nível. Por quê? Porque foi tratado os caninos primeiros, e depois é feita uma cirurgia microplástica de avanço. Aqui não há necessidade de uma enxerte alográfica ou autógena. A sutura sempre é feita de maneira clássica, suturas vicris suturadas em base de papila, e nós temos o caso final, mostrando tanto o recobrimento de todas as seções, como quase a ausência de tecido cicatricial.